Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e você está em mais uma edição do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e no canal do YouTube AD Mossoró Oficial. Nós estamos aqui para dar prosseguimento aos estudos das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, lição esta que será estudada presencialmente em nossas classes de escola dominical no dia 4 de agosto de 2024. A lição de hoje tem como título O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O textuário da nossa lição se encontra em Ruth, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E a verdade prática declara o seguinte: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição em servir a Deus e a família. Nós vemos no final do livro de Provérbios falando sobre a mulher virtuosa e vemos aqui no livro de Ruth quanto Ruth é elogiada como mulher virtuosa. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje se encontra em Ruth, no capítulo 3, versículos 8 a 10 e também no capítulo 4, no versículo 11. Na lição de hoje, no primeiro tópico, nós objetivamos explicar o compromisso de Boaz com Ruth, depois vamos esclarecer o casamento de Boaz com Ruth e, por fim, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. E este é o assunto da nossa aula de hoje. O que o casamento de uma moabita com o remidor da família de Noemi tem a ver com o plano da salvação. Nós vamos observar, já adiantamos em lições anteriores, que Ruth faz parte da genealogia de Jesus. Ruth é ancestral de Davi e de Jesus. Então, meus irmãos, a lição de hoje ela tem importantes aplicações à nossa vida. O livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações. Primeiro, o casamento de Boaz e Ruth, e segundo, o nascimento de Obed, que foi o avô de Davi. Lembrando que o livro de Ruth começa relatando que no tempo dos juízes havia uma grande fome lá na terra de Belém, da Judéia, lá na terra de Canaã, na terra prometida, e Elimeleque toma a decisão de sair daquela terra junto com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos em direção à terra de Moabe, porque ele achava que ali teria mais condição de sobrevivência. E o restante da história já estudamos em lições anteriores, o quanto aquelas mulheres sofreram. Ali ficaram 3 viúvas e Noemi decidiu voltar para Belém e apenas Ruth voltou com ela. E chegando em Belém, elas enfrentaram várias dificuldades, mas elas se conservaram no caminho da bênção, no lugar da bênção, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a lei do Senhor, e Deus deu vitória tanto a Ruth quanto a Noemi. A gente observa em toda essa história e na conclusão do estudo do livro de Ruth, hoje nesta lição, que o nosso Deus ele é poderoso para reverter maldição em bênção, para reverter tragédias em bênçãos. Ruth, uma moabita, uma mulher pagã, que a ela não era permitida
entrar na congregação de Israel, mas ela se converteu a Jeová e Deus abençoou. Inclusive, nós vemos em Neemias capítulo 13, versículos de 1 a 2, falando sobre essa questão dos moabitas, dizendo: naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Então está lá na lei que os moabitas não têm direito, não podem entrar jamais na congregação de Deus. Por quê? O versículo 2 diz: porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para amaldiçoar os israelitas. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Olha como é forte esta palavra. Neemias capítulo 13, versículo 2, a última frase do versículo. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Mediante o arrependimento de Ruth, mediante a fé de Ruth no Senhor Jeová, ela foi abençoada por Deus. O compromisso de Boaz com Ruth, tópico 1 da nossa lição, no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Foi uma marca característica da vida de Ruth, a obediência dela à sua sogra, o respeito, a consideração com a sua sogra, e Noemi tinha orientado tudo direitinho a Ruth, como ela deveria proceder na questão da colheita das espigas, como ela deveria proceder à procura do parente remidor. E Ruth disse à sua sogra Noemi: tudo quanto me disseres, farei. Ruth, por ser uma viúva jovem, ela teve muitas oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma ou independente. Ruth, capítulo 3, versículo 10, o próprio Boaz dá testemunho de Ruth, dizendo: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Então, Ruth estava cada vez mais mostrando características bastante virtuosas, e isso era reconhecido por todos. Ruth, ela não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje em dia por ideologias feministas que pregam determinados ensinamentos contrários à palavra de Deus. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Hebreus capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz que todos devem considerar o matrimônio como algo maravilhoso, como algo santo, que seja respeitado por todos nós. E Ruth assim considerava o matrimônio, o casamento e a família. Tópico 1.2, a iniciativa de Noemi. Noemi soube que naquela noite Boaz faria o trabalho de colheita dos grãos, de beneficiamento, a debulha das espigas. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar de Boaz e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitasse discretamente aos pés de Boaz. Esse era o costume da época e Noemi orientou Ruth que assim procedesse. Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença. No capítulo 3, versículo 4 a 7, Noemi dá as seguintes instruções a Ruth. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Então nós observamos aí
como Ruth era obediente e considerava e respeitava as instruções da sua sogra Noemi. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento, conforme o versículo 9, quando Boaz deu conta de que Ruth estava lá deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Então Boaz entendeu perfeitamente o que é que aquilo significava, porque fazia parte da cultura e dos costumes daquele povo. Tópico 1.3, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Esta foi a orientação da sua sogra. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Então é importante ali, Ruth foi para aquele encontro com Boaz e é importante, a sua sogra orientou ela: tome banho, vista uma roupa, se perfume, vá direitinho, porque isso é próprio da mulher. Deus se agrada da beleza feminina, isso é próprio da mulher, de se arrumar, de ficar direitinha para se encontrar lá com Boaz. Isso em nada tira a santidade da mulher, desde que ela se arrume com simplicidade, com modéstia, com moderação, conforme orienta a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, o nosso tempo já se foi. O primeiro bloco do programa EBD em Síntese está terminando. Vamos fazer um breve intervalo. Rapidinho a gente volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Continue conosco, não saia daí. Voltaremos em seguida. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O programa EBD em Síntese vai ao ar toda semana por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus, na Rádio Libertador FM 96.3, todos os sábados pela manhã das 8 às 9. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. A história do livro de Ruth começa com a história de uma família sofrendo tragédias, mortes, sofrimento e muitos problemas, mas termina com muitas bênçãos. Estávamos falando no final do bloco anterior, aqui no tópico 1.3 da nossa lição, respeitando o processo. Ruth e Noemi sabiam que tinha essa lei em Israel, a lei do parente remidor, a lei do levirato, a lei da remissão, e elas preferiram seguir todos os rituais previstos na lei. E uma coisa interessante é que quando Noemi orienta Ruth para se encontrar com Boaz, Noemi aconselha que Ruth tome banho, se perfume, vista a melhor roupa, e isso, meus irmãos, não tem nada a ver com vaidade. A vaidade só acontece quando há o exagero. A vaidade só acontece quando há o exagero e com propósitos que não glorificam a Deus. A santidade não exclui a ternura e nem despreza a beleza, desde que seja com simplicidade, em pureza e moderação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo aconselha assim as mulheres santas: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Então, meus irmãos, por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado, ele acorda assustado com a mulher deitada aos seus pés e pergunta, quem és tu? E Ruth
fez exatamente como a sua sogra Noemi havia orientado ela. E ela se identificou e disse que era Ruth, a sua serva, né? E você é o nosso parente remidor. E ele era de fato um parente remidor, mas havia um outro parente mais chegado e tinha prioridade na remissão ao invés de Boaz. Ruth, capítulo 3, versículos 12 a 13, diz assim: sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. A palavra resgatador, remidor, significa a mesma coisa, como resgatar, ou remir, ou redimir, também são palavras com o mesmo significado. Então, aqui em Ruth 3:12, Boaz responde a Ruth: sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que eu faça. Mas se ele não quiser, eu farei. Tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Então, nós observamos aí que é preciso aguardar o processo. Nem Boaz avançou o sinal, nem Ruth avançou o sinal, o interesse econômico, o interesse social, e nem a concupiscência da carne falou mais alto. O que falou mais alto foi obedecer os trâmites legais da palavra de Deus. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam sem qualquer contato íntimo. Ele passou o restante da noite sem qualquer contato íntimo. Ruth passou o restante da noite deitada aos pés de Boaz e saiu bem cedo para não ser percebida. Então não houve ali nenhum contato sexual entre eles. Tópico 2, o casamento entre Boaz e Ruth. Então, depois que amanheceu o dia, Boaz agiu rapidamente para resolver esta situação, conforme Noemi tinha dito a Ruth que assim ele faria, e assim ele tomou providências e foi procurar conversar com o parente remidor mais próximo. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como vaso mais fraco. É muito importante que os jovens, os rapazes que pensam em casar, acredito que todo rapaz crente pensa em casar, e é muito importante você se preparar, meu jovem, para o casamento, para ser líder de uma família, para ser chefe de uma família. A liderança masculina em uma família pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher. Você que já é casado também deve demonstrar essas qualidades. Você como marido, eu como pai, devo manifestar essas qualidades: liderança, sensibilidade, amor responsável e honra à mulher. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro disse assim aos maridos: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, aconselha a palavra de Deus que nós, maridos, devemos honrar nossas esposas. O marido deve honrar a sua esposa. No tópico 2.2, resgate e a lei do levirato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, o remidor mais chegado, porque quando foi no outro dia, Boaz foi até a porta da cidade, onde todo mundo ali se encontrava, e ali ele se encontrou com o parente remidor mais chegado de Noemi,
E assim ele falou para ele sobre essa situação, sobre o dever de readquirir as terras, etc. E, a princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou a ele que o resgate incluía o dever de se casar com Rute, a moabita, para poder suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, conforme Rute 4 e 5. Então, Boaz disse, olha, tem que levar o pacote completo, tanto resgatar a terra, comprar de volta a terra que era de Elimeleque, como também casar com Rute, para que a terra agora fique no nome do descendente de Rute, para que haja nome, para suscitar o nome do falecido esposo de Rute sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis, nesse caso, a lei do resgatador e a lei do casamento por levirato, certamente se deu, porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. Então, não havia como o resgatador fazer opção apenas por resgatar a terra. Deveria também casar com Rute e casar com Rute para gerar um descendente que fosse os donos e herdeiros da terra. O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família e sim dos sucessores de Elimeleque. Aqui no capítulo 4, no versículo 10, de Rute, capítulo 4, no versículo 10, nós vemos aqui que e também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom. Vamos ler a partir do versículo 6, Rute 4 e 6 primeiro. Então o resgatador disse, nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Então, o parente remidor mais chegado, mais próximo, ele não quis cumprir a sua responsabilidade, pensando muito em questões econômicas, no bem-estar dele, não queria se desfazer de recursos, e aí passou o direito dele para Boaz. E aí, no versículo 10, Rute 4 e 10 diz, e também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Então, observe aí que tinha também esse objetivo. Então, Boaz foi muito generoso e ele cumpriu a sua responsabilidade se doando, não quis ficar apegado a bens materiais, mas ele não foi egoísta. Ele demonstrou bastante amor ao próximo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um bloco do programa EBD em Síntese. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os professores, superintendentes e secretários da Escola Bíblica Dominical, todos os irmãos, as irmãs que fazem parte da Escola Dominical, que são obreiros na Escola Bíblica Dominical, como também aos nossos alunos desta escola tão importante que é a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição de número 5, que tem como título o casamento de Rute e Boaz, a remissão da família. A família de Noemi e Elimeleque começou o livro de Rute sob tragédia, era fome, depois veio o exílio na terra pagã, distante, depois veio a morte, a viuvez, a necessidade, mas aí ela decide voltar para a sua terra
para o meio da sua parentela. E aí Deus, irmãos, começa a mudar a história daquelas mulheres, começa a mudar a história de Noemi, começa a mudar a história de Ruth, e ali em Belém, Deus prepara um parente remidor para poder readquirir as terras que eram de Elimeleque, que ele havia vendido, e também para Ruth se casar novamente por meio da lei do levirato e assim suceder herdeiro, nome ao seu esposo falecido e assim tomar de conta das terras que estava sendo adquirida. O remidor mais próximo, mais chegado, não quis cumprir a sua obrigação e disse que passava o direito dele para Boaz, e Boaz, como um homem de Deus, de responsabilidade, como já estudamos aqui nessas lições, ele assumiu a sua responsabilidade com muito amor, e assim ele combinou ali com aquele parente remidor mais chegado, junto da porta da cidade, para que oficializasse. Foi tudo oficializado, seguindo os trâmites legais, para que não houvesse depois nenhuma contestação por parte de ninguém. Então, ali foi seguindo um dos costumes da época, mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. Então houve ali o testemunho público para a remissão, e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona de todas aquelas testemunhas ali da sociedade. Ruth, capítulo 4, versículo 9 a 11, tem uma palavra muito maravilhosa que diz assim: Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: Somos testemunhas. E disseram a Boaz: Que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Então Ruth, assim, foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras por parte dos anciãos da cidade, de toda a comunidade, por parte de Boaz, mais ainda. Então foi tudo legalizado, tudo oficializado, sem queimar etapas, sem desrespeitar os rituais da lei, porque, irmãos, crente, homem de Deus, mulher de Deus, ele não se apressa, não se adianta nem se atrasa, mas ele anda dentro das 4 linhas da palavra de Deus. O casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como vaso mais frágil. E é isso que a gente viu em Boaz. Liderança, atitude, amor responsável e honra à mulher. Boaz não tocou em Ruth, Boaz não assediou sexualmente a Ruth, Boaz não abusou sexualmente de Ruth, Boaz não se aproveitou da condição frágil, economicamente e socialmente frágil de Ruth, não. Mas Boaz era um homem de Deus que respeitou todos os trâmites legais. E é assim, irmãos, que Deus abençoa as nossas vidas. Tópico 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Consumado o casamento entre Boaz e Ruth, agora Ruth
Boaz podia tomar Ruth por mulher, e diz o versículo 13, Ruth, capítulo 4, versículo 13. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, e ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então Deus abençoou aquela união, Deus abençoou aquele casamento com um filho. E foi grande a celebração das mulheres de Belém quando o filho de Ruth, Boaz, nasceu, pois entendiam elas como Deus estava agindo em favor de Noemi. No versículo 14 diz, Ruth 4:14, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Então foi uma alegria muito grande. Antes, Noemi era amargurada e acreditando estar sob castigo divino. Agora, a viúva Noemi, a viúva de Elimeleque, recebeu uma renovação de vida. Então, aqui no versículo 15 disse, nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Então, Noemi, já na sua velhice, recebeu esse conforto da parte de Deus, recebendo ali um neto, que foi para a alegria de todos daquela família. E o comentarista aproveita aqui essa situação para mostrar que os netos enchem os avós de orgulho e alegria. As pessoas, os avós, os avós e as avós sabem o quanto é maravilhoso ter um neto. Provérbios 17:6 diz, coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Os filhos dos filhos, ou seja, os netos, são coroa dos avós. Então, neles, ou seja, nos netos, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. O Salmo 128, versículo 6, tem uma promessa para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E diz, e verás os filhos dos teus filhos. Então, é uma bênção, é muito grande para qualquer um ver os filhos dos seus filhos, os seus netos, porque a chegada de um neto na vida de um avô, de uma avó, faz com que os avós projetem o prolongamento da vida, recebam novo ânimo e encorajamento. E já partindo aqui para finalizar a nossa lição de hoje, tópico 3.2 diz que Boaz é um tipo de Cristo, assim como Ruth é um tipo da igreja. Como um tipo da igreja, Ruth encontrou-se com Boaz, que é um tipo de Cristo, o nosso Redentor eterno. Então, meus irmãos, a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia de Jesus Cristo, o Redentor da humanidade, porque Ruth deu origem a Obed, o seu filho que ela teve com Boaz foi Obed, e Obed foi pai de Jessé, conforme está aqui escrito, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, o filho de Ruth com Boaz, nada mais, nada menos, foi o avô de Davi. E Jesus é descendente deles. Jesus é descendente de Davi, e nós vemos nos evangelhos que na genealogia de Jesus fala também sobre o nome de Ruth. Ruth é mencionada na genealogia de Jesus. Então, meus irmãos, o casamento entre Ruth e Boaz nos ensina que Deus usa as coisas simples para fazer cumprir um plano muito maior.
Também temos a lição de que é necessário aprendermos a esperar o tempo e aguardar o processo devido para alcançar a promessa. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar em mais um programa EBD em Síntese. Lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, junto com os nossos professores e alunos lá na nossa congregação. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.